Tem um texto aqui em Provérbios, capítulo 9, que fala sobre sabedoria. A sabedoria que constrói uma casa. Esse texto tem os subtítulos aí, que é o banquete da sabedoria e o convite da mulher loucura. Lembrando que essa palavra aqui, mulher loucura, não tem alusão às mulheres. Ela faz alusão a duas mulheres personagens nesse texto. Eu vou ler com vocês aqui, você acompanha, depois eu vou tecer alguns comentários. Provérbios, capítulo 9, versículo 1. A sabedoria, ela edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Então ela estabeleceu a sua casa com colunas, com fundamentos. A sabedoria é uma dessas mulheres. A sabedoria carneou os seus animais, misturou seu vinho e arrumou a mesa. Ela estava fazendo um banquete. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. E quem que a sabedoria convida? Preste atenção. Quem é simples, volte-se para a sabedoria. Volte-se para aqui. Aos faltos de senso, a sabedoria diz: aqueles que não têm sensatez, que não têm a sabedoria, ela diz: vinde, comei do meu pão, o pão da sabedoria, bebei do meu vinho que misturei. É bem sui generis aqui essa questão do pão e do vinho. Jesus, ele é o pão da vida e Jesus, ele é o sangue que é derramado por nós. Ele continua: deixai os insensatos, os que não têm sabedoria, e vivam, andai pelo caminho do entendimento. A sabedoria e o entendimento. O que repreende o escarnecedor traz sobre si uma afronta. E o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Aquele que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. O que é o escarnecedor? Aquele que não aceita nada, aquele que não quer correção, aquele que não quer adquirir entendimento. Você perde tempo repreendendo uma pessoa dessas. E aquele que censura o perverso, a pessoa má, a si mesmo se injuria. Então, não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. E a chave desse texto: o temor do Senhor. Temer o Senhor não é tremer e nem ter medo. É saber quem Ele é ter temor, que é o princípio da sabedoria. E o conhecimento de Deus, do Santo, é a prudência.
porque por mim se multiplicam os teus dias. Pelo que se multiplicam os dias? Pelo conhecimento e temor ao Senhor. E isso é ter sabedoria. A sabedoria aumenta os nossos anos. E os anos de vida se acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo você é. Mas se és escarnecedor, somente tu o suportarás. Porque ninguém suporta um escarnecedor. Ninguém suporta uma pessoa incorrigível, a não ser ele mesmo. O segundo subtítulo diz aqui: o convite da mulher loucura. A primeira é a sabedoria. A segunda é a insensatez. A pessoa insensata que não tem sabedoria. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, e toma uma cadeira. Veja a diferença. A primeira mulher, ela estabeleceu fundamentos na estrutura da sua casa. Essa outra saiu da sua casa, ficou na frente da casa, cuidando do que estava acontecendo. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam por ali e seguem direito o seu caminho: volte-se para cá. É o mesmo convite. Venha conhecer a insensatez. Venha conhecer a falta de sabedoria. E aos faltos de senso diz: olha o que a insensatez, a loucura nos ensina: que as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem. Os insensatos que procuram a mulher loucura, que procuram a insensatez, eles não sabem que ali é um caminho de morte. Ali estão os mortos e que seus convidados estão nas profundezas do inferno. A insensatez, a loucura, ela nos leva por caminhos em que o final é morte e destruição. Mas a sabedoria, ela nos leva a um crescimento. Esse texto todo simboliza uma estrutura completa, firme e preparada pela sabedoria de Deus, para dar refúgio, instrução e vida. Essas colunas representam o fundamento da casa que está estabelecida. Fundamentos sólidos da vida sábia. O que nós procuramos ensinar e aprender com a palavra de Deus, com o Evangelho? Fundamentos para a vida, para que a pessoa possa sobreviver.
em tempos difíceis. A casa e as 7 colunas, feita de fundamentos completos e inabaláveis, onde a sabedoria é personificada como uma mulher que construiu aquela casa sólida. E o convite dela é para que você participe desse banquete. Eu convido vocês, participe do banquete da sabedoria. Sabedoria para a vida. E convido os simples, aqueles que não compreendem, para aprenderem a viver. Abandonar a insensatez, a loucura, a falta de senso e andar pelo caminho reto do entendimento. Isso que o Evangelho nos ensina, andar pelo caminho do entendimento. O temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria. Essas colunas, onde essa casa de sabedoria está firmada, ela está firmada no conselho, no entendimento, no conhecimento, na própria sabedoria de Deus, no temor do Senhor, na fortaleza de Deus, no Espírito Santo de Deus. E essas colunas representam santidade, verdade, justiça, misericórdia, fé, esperança, amor, entre outras características. Essa passagem ela faz um contraste da primeira parte do texto para a segunda parte do texto, entre as pessoas que são sensatas, que adquirem sabedoria, e a outra parte, aqueles que andam na insensatez. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou suas 7 colunas. Lá em Tiago, capítulo 3, ali fala sobre a sabedoria do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante um condigno proceder às suas obras. Viver uma vida íntegra, reta, digna. Mas se pelo contrário, tendes em seu coração uma inveja amargurada, um sentimento faccioso de facções, de divisões, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, porque esta não é a sabedoria que desce do alto. Antes, essa sabedoria é terrena, é animal, é demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há toda confusão e toda espécie de coisas ruins. E nós podemos observar nos ambientes tudo isso. Onde tem divisão, facção, inveja, fofoca, há todo espírito de coisas ruins. Agora, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente, é pura, depois pacífica, é indulgente, é tratável,
é plena, completa de misericórdia das pessoas, de bons frutos, é imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para aqueles que promovem a paz. É isso que o Novo Testamento na Bíblia fala sobre a estrutura, a base de sabedoria. Pureza, pacificação, ser tratável, bons frutos e ser imparcial. É a base moral, o desejo de harmonia, o equilíbrio de ações, disposição para ouvir e aprender, compaixão pelos outros. Os bons frutos falam de resultados práticos e positivos e uma justiça sem favoritismos. A misericórdia, justiça e paz, santidade, amor e poder, tudo baseia uma estrutura de uma pessoa sábia. A casa da sabedoria é uma construção sólida e planejada. Tem perfeição e estabilidade. Trabalha ativamente. Agora, em contrapartida, a casa criada na insensatez, na loucura, ela se assenta à porta e observa. A sabedoria verdadeira oferece sustento e nutrição, oferece base de vida. Agora, a insensatez, como diz o texto lá, promete águas roubadas, oferece o que é proibido. As águas roubadas são doces e o pão comido às escondidas é saboroso. Ela apela para a gratificação imediata e secreta. A sabedoria estabeleceu o fundamento. A sabedoria envia as suas criadas para clamar nos lugares mais altos, agindo com transparência e dignidade. Já a insensatez age de uma forma sedutora, chamando os que passam e vão andando direto por seus caminhos, tentando desviá-los. Nós temos que identificar isso no dia a dia. Isso tudo ocorre nos nossos relacionamentos. Os convites sensatos e insensatos. Tanto a sabedoria como a loucura, a insensatez, estão chamando o mesmo público. Pessoas inexperientes e faltas de juízo. Todo momento é um momento de você ser sensato ou sábio. Por isso temos que entender os princípios da sabedoria, para que a gente se estabeleça num lugar ou no outro. Isso é um convite para a vida. Uma vida sábia e não louca. E a decisão de qual caminho você deve seguir. E a consequência das suas escolhas
A casa da sabedoria promete uma vida em progresso. Deixe a insensatez e viva. Ande pelo caminho do entendimento, foi o que o texto disse. Deixe a loucura e ande pelo caminho da sabedoria. Já a loucura é como se fosse uma morte disfarçada. Você andar sem sabedoria é você andar em caminho de morte. E eu não estou falando aqui de uma morte física, mas de uma morte para valores, para conceitos, adjetivos que são intrínsecos à vida de cada um. No texto que nós lemos, a correção é o ponto central que separa entre o sábio e o tolo. Nos dois convites, a diferença entre o sábio e o tolo não é a ausência de erros, porque tanto o sábio quanto o tolo erram. Mas o problema é a reação e a atitude que nós temos ao erro. O texto estabelece uma lei de causa e efeito. E como nós vamos lidar com isso? Por exemplo, o tolo, o insensato, o escarnecedor. A correção é vista como uma ofensa pessoal. Qual é a reação de uma pessoa insensata? Quem corrige o escarnecedor recebe insultos. Quem repreende um ímpio recebe uma mancha. Essa pessoa passa a odiar você porque você corrigiu ela. E o resultado de uma pessoa que não aceita a correção ou que reage dessa forma é ignorância. E a sua arrogância o impede de admitir que precisa mudar. Ser sábio é saber receber a correção. O sábio, quando é corrigido, ele ama aquela pessoa que o corrigiu. Porque a correção, quando é aceita, ela faz com que a pessoa cresça e ande em sabedoria. A reação do sábio. Para o sábio, a correção é vista como um investimento e uma ferramenta de melhoria. Olha a reação, como o texto disse. Repreende o sábio e ele te amará, pois ele recebe a instrução com gratidão e deseja o crescimento. Use de sabedoria. Cresça com aquilo que você está ouvindo. Ao ser instruído, ele aumenta o seu saber, que é um princípio fundamental. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A lógica de tudo isso. Se você teme a Deus, você é humilde para ser corrigido. Se você crê no Evangelho, você é humilde para ser corrigido. Se você é humilde, você se torna sábio. Se você é sábio, seus dias se multiplicarão e anos de vida te acrescentarão. Se você for sábio, o benefício é seu. Mas se você for escarnecedor, você sofrerá sozinho as consequências. Precisamos crer no Evangelho. Jesus, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24,
ele fala de dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, a palavra do Evangelho, a palavra do ensinamento, a palavra de Deus, ele é comparado a um homem prudente, sábio, que edificou a sua casa sobre rocha. Lá a casa foi firmada sobre colunas. Aqui Jesus diz que a casa está firmada sobre rocha. Jesus mesmo disse que eu sou a principal pedra de esquina. Pedra de esquina é a rocha principal do fundamento. Todo aquele que edifica sobre essa rocha, ele não será abalado nunca. Jesus disse: eu sou a pedra de fundamento. E ele continua dizendo: a chuva caiu sobre aquela casa afirmada sobre a rocha. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto naquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Que casa é essa? É a nossa vida. Se a nossa vida for estabelecida sobre uma rocha, que é Cristo, pode acontecer o que acontecer, você não será abalado. E todo aquele que ouve as palavras e não as pratica, a prática é uma ação correspondente àquilo que você aprendeu. Se você toma uma ação correspondente, você será bem-sucedido. Mas aquele que não pratica será comparado a um homem insensato, tipo a mulher louca. Um homem sem sabedoria que construiu a sua casa sobre areia. E o que aconteceu? Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto naquela casa. E ela desabou, e sendo grande a sua ruína. Toda casa que não se estabelece sob fundamento verdadeiro, ela cai. A chuva, a tempestade e os ventos, as dificuldades, tudo vem sobre a nossa casa. E eu pergunto para vocês, vocês respondam para vocês mesmos: onde você está estabelecendo a sua casa? Sobre a sabedoria ou sobre a loucura? Sobre a areia ou sobre a rocha? Todo aquele que se estabelece em fundamento firme vai ser bem-sucedido. E esse é o ensinamento. É o convite para nós. Estamos sendo convidados à sabedoria e não à loucura. Estamos sendo convidados à sensatez e não à insensatez. Estabeleça a sua vida no temor de Deus, que é o alicerce sólido, que são aquelas colunas. E firme a sua casa sobre essa rocha, que é Cristo. E pode vir o que vier, e você não será abalado nunca. Amém?